Ladrão tem no mundo inteiro, mas fã-clube de ladrão eu realmente só conheço no Brasil. Como se não bastasse em nosso currículo de fraudes o mensalão, agora os aposentados são vítimas de um esquema bilionário que pode ter movimentado 90 bilhões de reais. Gente, só para vocês terem noção da magnitude disso, durante o governo Collor, o valor total que foi confiscado foi em torno de 100 bilhões de reais, ou seja, um valor não muito diferente. Essa é uma prova de que na prática não existe propriedade privada no Brasil. Mas o que a gente pode tirar de reflexão disso tudo? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, vou fazer uma análise baseada aqui em 5 pontos, tá? O primeiro ponto é o tamanho do Estado brasileiro. Depois eu vou comentar sobre a diferença de empresas públicas e privadas, a negligência do Estado em investigar fraudes, a colaboração da Dataprev, porque isso não teria acontecido sem a colaboração, essa transmissão de dados, e por fim, o cartel de instituições financeiras do Brasil, que é quem se beneficia disso tudo. Então fica até o final desse vídeo que nós vamos passar aqui por cada um desses pontos. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer que nós não devemos perdoar nenhum eleitor do Lula. Sério, não perdoar eleitor do Lula é mais do que a nossa obrigação, porque vocês são cúmplices nisso, tá? Então, não adianta vir com essa conversinha de você tem que respeitar as opiniões diferentes. Não, eu não respeito comunista, eu nunca vou respeitar comunista. Eu não sei como que vocês conseguem cogitar a possibilidade de ter amizade, de se relacionar com comuna, assim. Eu chego até ânsia quando eu penso dessas pessoas. Agora, se você é como eu, que não apoiou o Lula, que não fez o L, aí sim, inscreva-se no canal e já deixa o seu like nesse vídeo, porque assim você apoia meu conteúdo totalmente independente de finanças, economia, política e mercados. Vamos então falar aqui o que aconteceu até o momento, tá? A primeira fase da investigação envolvendo o INSS identificou 6 bilhões de reais desviados. Agora nós estamos na segunda fase e já se fala aí no número de 90 bilhões. Pelo que eu pesquisei, me parece que ainda não foi confirmado. As investigações estão em andamento, mas o que temos é que esse número apareceu junto com 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, inclusive sem nenhuma autorização por parte dos beneficiários. Isso daí é a cara do Brasil, né? É o retrato do nosso subdesenvolvimento, porque se você junta as palavras benefício mais social ou estatal, né? Essa tríade, isso aí é o tripé do apocalipse, é a porta da fraude no Brasil. Eu fico imaginando que os aposentados, muitos deles, já chegaram em uma determinada idade que, assim, pensam em aproveitar a vida, ter uma vida mais leve, mais tranquila, já trabalharam, já criaram famílias, já pagaram muito imposto, então tá na fase de descanso. Só que não, eles são vítimas desse esquema fraudulento. Na verdade, o que a gente precisa falar para os velhinhos, não pegue dinheiro emprestado. Só que ao invés de falar isso, o que o Estado faz? O Estado facilita a obtenção de crédito sob o argumento de que os juros é melhor. Mas o fato desse juros ser melhor não significa que o aposentado ele precisa daquele crédito, ele precisa daquele empréstimo. Mas a primeira reflexão que fica aqui é o tamanho do Estado no Brasil, porque a gente, além da gente precisar arcar com o Estado gigantesco que não faz o básico, o que é o básico? Segurança. Até o próprio Mises em Ação Humana, eu já falei isso aqui em outros vídeos, o Mises reconhecia que a função do Estado é reprimir as tentativas de violação da paz. Então o Estado, mesmo sendo gigantesco, ele ainda falha nessa função básica. Então, além da gente bancar esse Estado gigante, nós também temos que arcar com o custo dessa fraude. O nome dessa investigação é Operação Sem Desconto, e essa operação evidencia os riscos de um Estado grande e centralizado, porque é justamente a concentração de poder e de recursos nas mãos do Estado que cria oportunidades para fraudes e para má gestão. Isso também o Taleb fala no Antifrágil, que quanto mais complexa for a regulamentação, mais são as possibilidades de brechas. Aí os esquerdistas vão falar assim, mas no setor
setor privado também tem fraudes. Sim, tem fraudes, afinal a natureza humana é imperfeita, mas a grande diferença é quem paga o preço. No setor privado, quem é responsabilizado é o empresário. Já no setor público, quem vai arcar com esse custo de má gestão é você, somos nós. Tem um outro livro do Mises também, que para mim é um dos melhores livros do Mises e pouca gente cita, que é Burocracia. Tem um trecho que eu separei aqui que ele diz o seguinte, ó: um governo não é uma organização com fins lucrativos, ou seja, o foco das empresas estatais não é o lucro. A condução de seus assuntos não pode ser avaliada por demonstrações de lucros e perdas, ou seja, as empresas não fazem cálculo de lucros e perdas. A ocorrência de um déficit em uma empresa estatal não é considerada prova de fracasso. O gestor não é responsabilizado por isso. E aí nós podemos pensar que o próprio presidente do INSS foi afastado, mas assim, os contratos continuam vigorando, o desconto continua indo embora e a empresa vai continuar aí. Não só o INSS, mas muitas outras empresas estatais que, como não tem esse incentivo ao lucro, não tem nem sequer um incentivo operacional, o incentivo de atender melhor os consumidores. Por isso que serviço público em geral é um lixo. Então, ainda que o presidente tenha sido afastado, vai continuar aí. Isso daí não é o primeiro e nem o último escândalo do Brasil, né? A gente tá até quase que acostumado com isso, infelizmente. A terceira reflexão que eu trouxe aqui para vocês, e aliás, já confere se você está inscrito e deixou o like aqui nesse vídeo, hein? Quem não fizer isso, eu sei que é comum, mas vamos lá. A terceira reflexão é a negligência do Estado em investigar fraudes. Então, o que acontece? Eles lançaram a CPI mista do INSS, lançaram a CPI do INSS com a proposta de investigar irregularidades e fraudes no sistema de concessão aos aposentados e pensionistas do INSS. E quem, obviamente, que não assinou, né? O PT aqui, ó, tem até essa matéria aqui do Poder 360, tem os nomes aqui do monte de ministério inútil, Ministério Saúde e Igualdade Racial, Educação, Mulheres, Gestão e Inovação. Gente, assim, é bizarro os nomes, né, de ministério, né? Ministério da Gestão e Inovação, como se a inovação ocorresse lá de cima, do Estado, e não do dia a dia, dos problemas que as pessoas vivem, do conhecimento disperso na humanidade. Enfim, eu sei que, ó, do PT e PDT tiveram 0 assinaturas, ou seja, não fazem muita questão de investigar essa fraude. Qual que vocês acham que é o ministério mais inútil do Brasil? Já comenta aqui. Mas ainda sobre a negligência do Estado em investigar fraudes, isso também tem total relação com o cálculo econômico. E ainda citando o livro Burocracia do Mises, que eu recomendo fortemente a leitura, não percebem a diferença fundamental entre a empresa pública e privada. O que chamam de deficiências e falhas na gestão das agências administrativas são, na verdade, propriedades necessárias. Um órgão público não é uma empresa com fins lucrativos. Ele não pode fazer uso de qualquer cálculo econômico. Como que a fraude do INSS se relaciona com a questão do cálculo econômico? Significa a empresa que o Estado ele não mede sua eficiência por meio de lucros ou perdas, como ocorre, por exemplo, em uma empresa privada. Ou seja, não existe uma métrica clara que mostre que investigar fraudes compensa economicamente. No caso de uma empresa privada, detectar uma fraude pode evitar perdas financeiras gigantescas, é uma questão de sobrevivência. Agora, no Estado, como não há esse cálculo, não há o mesmo senso de urgência e nem o senso de recompensa também, né? Tipo, vou investigar para quê? Reflexão número 4, ponto número 4, que aqui eu acho que é muito sensível, é a colaboração da Dataprev. A Dataprev é a empresa estatal responsável por processar, armazenar e gerenciar os dados da Previdência Social e, portanto, atua em parceria direta com o INSS. E assim, gente, não é possível que ninguém da Dataprev identificou a fraude, não é possível que passaram 35 mil reclamações, que mandaram liberar crédito para 35 mil pessoas e ninguém viu. Tipo assim, esses caras estão trabalhando lá pra quê? Ninguém viu, passou. Por isso que eu odeio funcionário público. Eles são tudo incompetente. A gente tá lá pagando o salário deles, tá? Pra fazer um trabalho de merda. E assim, que fique claro, tá? Funcionário público eu quero dizer burocrata. Não quero dizer, por exemplo, policial, professor, bombeiro, pessoas que realmente prestam serviço útil. Agora, burocrata, eu tenho nojo dessas pessoas. A gente sustenta essas pessoas aí, pra não falar
fazer o serviço direito, fazer o mínimo possível, bando de vagabundo acomodado. Então existe um problema de segurança de dados no Brasil, porque eles não estão operando com segurança em relação às informações pessoais que eles possuem. E é engraçado, né, que pro DataPrev não teve nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de segurança em relação a dados, né? Não sabiam, passou e ninguém sabia. Agora, quando é a Receita Federal para te cobrar, aí sim o sistema é super eficiente. Mas eu também acredito que esse problema de segurança de dados, de privacidade, de propriedade privada, né, não deixa de ser, não é uma questão somente das empresas públicas, mas também das empresas privadas. E assim, gente, eu trabalho no mercado financeiro, eu posso falar para vocês, não confie em empresas brasileiras. Eu vejo muita gente querendo investir no exterior. Ah, eu vou investir pela Avenue. Gente, a Avenue é uma empresa muito mais brasileira do que a americana. Ai, mas tem um registro nos Estados Unidos. Gente, uma empresa fundada por brasileiros, com representante legal no Brasil, cujo Itaú faz parte da sociedade ou tem ações, enfim, tem alguma relação com o Itaú, e você acha que está tirando o seu dinheiro do Brasil? Você acha que você está protegido do risco Brasil investindo na Avenue? Não está, não está. Se você quer tirar o seu dinheiro do Brasil, você tem que ir para uma empresa 100% americana. E assim, eu não tô falando que a empresa é ruim, não, pelo contrário, se você tá começando agora, sabe, tem pouco dinheiro ainda, tá em fase de acumulação, ok, mas saiba que não é a melhor opção. Às vezes eu atendo famílias aqui no escritório que tem 100, 200, 300 mil dólares na Avenue e eu falo, gente, você tem um patrimônio super relevante exposto ao risco Brasil. Isso não é uma opinião só minha, tá? Tem um professor meu, o Ives, ele é advogado, ele além de ser professor, ele também é advogado, e uma vez ele veio me procurar pro caso de uma cliente, e olha só o que o Ives falou: de inteiro acordo, basta uma ordem para o representante da Avenue no Brasil. Porque eu tava falando isso pra ele, falei assim, olha, professor, a minha opinião é que, assim, se você quer proteger o seu dinheiro de verdade, você tem que ir pra uma instituição 100% americana. E aqui no escritório a gente trabalha com instituições 100% americanas. A Avenue não atende esse requisito. Por mais que tenha representante nos Estados Unidos, registro nos Estados Unidos, ainda assim tem relação com o Brasil. E aí, dito por ele, ele falou que basta uma ordem. Aliás, se você tem mais de 100 mil dólares, preencha esse formulário que está aparecendo aqui na tela e entre em contato com o meu time. Nós oferecemos gestão de carteiras de investimentos no exterior através de companhias 100% americanas. O último ponto aqui é o cartel das instituições financeiras no Brasil, porque quem é que está se beneficiando disso, desses empréstimos, desses juros? As grandes instituições financeiras que ganham com os juros. Essas instituições financeiras contratam escritórios para abordar os velhinhos, os aposentados e oferecer esse tipo de empréstimo. Olha que absurdo. Aí eles fazem umas coisas tipo assim, ah, você sabia que a senhora tem um dinheiro a receber, sabia que a senhora tem direito a um dinheiro, e aí vai entubando. O nome disso sabe qual que é? Moedor de carne. Empresas que atuam assim são moedores de carne. E de novo, não é algo característico somente do setor público, mas até mesmo do setor privado. Eu vejo um monte de gente, por exemplo, com COI na carteira. O escritório da XP que vende COI é moedor de carne, porque COI é um lixo. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre COI. Procurem empresas independentes para tomar conta do seu dinheiro, tá? Não precisa nem ser o meu escritório, tem um monte aí. Felizmente o mercado tá amadurecendo nesse sentido. Empresas que não carregam bandeira com uma única companhia ou corretora, sabe? Você será muito melhor atendido, seu patrimônio estará mais seguro através dessas consultorias independentes. Uma consideração final que eu tenho também é aquilo que Provérbios 29 e 24 diz: o companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Em resumo, quem se associa ao ladrão, quem não denuncia uma fraude, também é uma fraude. É por isso que eu não confio em esquerdista, não gosto mesmo. Acho que só dá pra gente relevar se for alguém realmente muito sem instrução, entendeu? Mas aquele seu amigo que tem um mínimo de inteligência, votar no Lula, assim, não presta, não dá. Essa pessoa é realmente doente, realmente doente. Eu tenho outro vídeo aqui, um pouco mais antigo, mas ele é atemporal, você pode assistir em qualquer momento, explicando um estudo de um psiquiatra que estudou o esquerdismo. Ele fala que, na verdade, o esquerdismo é doença. Eu vou deixar pra vocês assistirem aqui. E se você ficou comigo até o final, comenta o eu fiquei, que eu vou ficar super feliz de saber que você me acompanhou até o final desse vídeo. Muito obrigada, gente, e até o próximo.